Graça e paz, família Livres em Cristo, graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e estou aqui mais uma vez a pedido do nosso querido pastor, com o meu coração muito alegre, muito feliz de estar trazendo a poderosa palavra do Senhor nesse primeiro culto da Igreja Batista Ministério Livres em Cristo, nesse primeiro culto do ano de 2021. Eu creio que você já foi aí abençoado pelos louvores do nosso maravilhoso Ministério de Louvor. Eu creio que você já adorou ao Senhor com todas as suas forças, com toda a força que há em você. Mas agora chegou a hora mais importante, chegou a hora mais desejada, que é a hora de recebermos a poderosa palavra do Senhor. E eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de Jesus escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 34. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Curve as suas cabeças, vamos orar ao Pai mais uma vez. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque nós sabemos que a Tua palavra é o que sustenta todas as coisas. Por meio da Tua palavra, todas as coisas foram criadas, tudo foi feito. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Deus, que não há nada de bom em mim a não ser o Teu Espírito, Deus, que pode trazer a transformação, que pode trazer o entendimento, que pode trazer a libertação e a cura por meio da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, revela a nós, revela o coração do Pai, Espírito Santo, a nós nessa noite, Pai, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, que a nossa mente seja levada cativo à obediência de Cristo Jesus, para que assim nós possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim, Deus, nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor que seja repreendido todo principado, toda potestade que tentar roubar, que tentar cegar o entendimento de cada um dos seus filhos e filhas, para que nesse ano nós iniciemos um ano num novo caminho, para que nesse ano nós tomemos decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para nós por meio da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, nós estamos no ano do plantio. Nós iniciamos esse ano de 2021 com o decreto do Senhor, com o decreto da parte de Deus. Nós já temos os decretos para os próximos 10 anos do nosso ministério. Então, esse ano, 2021, é o ano do plantio. E dando início a esse ano, nós estamos no mês de janeiro, que é o mês da decisão. E eu já falo para você o seguinte: fazer a vontade de Deus é a melhor e a mais sábia decisão que podemos tomar. Fazer a vontade de Deus é a melhor e a mais sábia decisão que nós podemos tomar para nós iniciarmos esse ano de 2021. Existe uma frase do nosso pastor, frase de 273, que diz o seguinte: não tome decisões se elas forem baseadas exclusivamente na sua vontade. Você precisa compreender que a vontade passa. Depois de decidido, muitas vezes não podemos voltar atrás. Então só restará o arrependimento ou, o pior, o remorso. Queridos, uma decisão, ela é muitas das vezes um caminho que não tem volta. As decisões que nós tomamos, sejam certas, sejam erradas, muitas das vezes, ela é um caminho que talvez seja irreversível, não tem volta. Por isso nós precisamos ter muita atenção antes de tomar qualquer direção para esse ano de 2021. A sua vida, a nossa vida, ela é algo muito sério para ser levado como brincadeira, para ser levado como um jogo de sorte ou azar. A nossa vida, ela é algo muito sério, e por isso nós precisamos buscar o discernimento da parte do Senhor, buscar saber o que Ele tem de planos para mim e para você nesse ano de 2021. E eu quero falar o tema da mensagem dessa noite. O tema da mensagem é: sábias decisões, eternas recompensas. Sábias decisões, eternas recompensas. E para nós, discípulos de Jesus, baseado nesse texto que nós lemos, e eu vou repetir o texto aqui para você, que diz o seguinte: então, convocando
a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Baseado dentro desse texto, nós, discípulos de Jesus, nós entendemos que fazer a vontade de Deus já não é mais uma opção. Para nós que somos discípulos de Cristo, fazer a vontade de Jesus não é mais uma opção. Nós entramos em um tempo onde as nossas vontades, elas já não estão mais em questão. Mas a questão é, nós devemos fazer a vontade do Senhor. Essa é a questão de nós, discípulos de Cristo. E aí talvez você vire para mim e fala, mas nesse texto que nós lemos, Cristo ele deu a entender, ele deixou uma opção. Ele disse, se alguém quer vir. Aí eu falo outra coisa para você. Quem entende um chamado de Cristo Jesus como uma opção, não pode ser considerado um discípulo. Se você entende um chamado de Cristo como uma opção, você não está tendo um comportamento de discípulo, você está tendo um comportamento de multidão. Você precisa se avaliar. Cristo aqui, ele nos chama a uma vida de renúncia, ele nos chama a uma vida de santidade, a uma vida longe dos prazeres da carne. E se você entende esse chamado de Jesus como uma opção, você precisa rever os seus conceitos. Porque talvez nesse ano de 2020, nesse ano que se passou, todas as suas atitudes, todo o chamado que Cristo fez para você, você considerou como uma opção e deu no que deu. Quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos à palavra do Senhor, nós vemos lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, que vai dizer o seguinte: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando. Versículo 13, quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a esses 12. Quando nós vamos em Marcos capítulo 13, que fala a mesma coisa, vai dizer o seguinte: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. E aqui nós já podemos tirar uma lição desse texto. Todas as nossas decisões precisam ser baseadas por meio da oração. Jesus, o nosso mestre, para tomar as decisões que ele tomou, para tomar as decisões de chamar os discípulos, ele subiu ao monte, ele passou a noite inteira no monte orando ao Pai. E quando ele foi chamar os discípulos, ele escolheu. E o texto de Marcos 13 vai dizer que eles foram para perto dele. Quando nós vamos no livro de João, capítulo 6, versículo 60, vai contar a seguinte história: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Está vendo, queridos, como não há opção para aqueles que são discípulos de Jesus, mesmo em meio a às pregações duras que Jesus empregava, mesmo em meio aos ensinamentos duros, mesmo em meio à correção que Jesus dava a eles, mesmo em meio à correção que Jesus dá para nós, nós não temos a opção, nós não temos a escolha, nós devemos ter a mesma atitude de Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outra opção, não há outro modo, não há outro jeito, não há mais ninguém, não há onde encontrarmos a palavra de vida eterna, se não for por meio de Cristo Jesus.
Então, queridos, para nesse ano de 2021, Deus, Ele nos dá sábias decisões que vai gerar com certeza eternas recompensas, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Se você crê nisso, toma posse dessa palavra, fique atento para todas as direções que Deus vai nos dar nessa noite. E a primeira direção que Deus nos dá, baseado no texto que nós lemos, é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quando nós negamos a nós mesmos, estamos negando a nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus. E isso é maravilhoso, porque o significado da cruz é essa. O significado da cruz é essa. É a vontade de Deus contra a nossa vontade. É a haste maior representando a vontade de Deus, em detrimento a haste menor representando a nossa vontade. Esse é o significado da cruz. E fazer a vontade de Deus não é algo fácil, queridos. Não é algo fácil. Não é algo fácil, pois requer de nós, principalmente, renunciar o nosso eu. Requer de nós renunciar o nosso ego, renunciar a nossa vida de conforto, muitas das vezes. E talvez você viveu esse ano de 2020 todo fazendo a sua própria vontade. Mas essa noite, Deus, Ele nos dá direções importantíssimas, que com certeza vão mudar totalmente o curso da nossa história. Em nome de Jesus. Queridos, na realidade, quando nós falamos em renunciar, nós precisamos renunciar tudo aquilo que estiver entre Cristo e nós. Seja pessoas, seja negócios, seja relacionamento. E às vezes você teve essa dificuldade. Às vezes ao longo dos anos você tem tido essa dificuldade de renunciar tudo aquilo que está entre Cristo e você. Às vezes você recebe um convite para poder passear na hora do culto, na hora que você deveria estar diante do Deus Todo-Poderoso, e você não consegue renunciar a isso. Às vezes você recebe qualquer outra coisa para fazer no momento que você deveria estar ou orando ou lendo a palavra do Senhor, e você não consegue renunciar a isso. E nós precisamos renunciar tudo aquilo que se colocar entre nós e Cristo. Tudo aquilo que se colocar, que se levantar diante de nós, que tentar nos separar de Cristo, nós precisamos renunciar. E isso só vem por meio da nossa decisão. Isso só vem por meio da nossa decisão. Se alguma dessas coisas tenha estado entre Cristo e você corre um sério risco. Você corre um sério risco de não ser um discípulo de Cristo. De não ser um discípulo de Cristo. Assim como eu falei no início, podia ser o que for, podia acontecer o que for, que os discípulos estavam ali. Quando nós falamos desse texto de João 60, um pouco antes, um pouco acima, Pedro, ele diz a Jesus que Jesus não deveria morrer, que Jesus não poderia ser assim, que Jesus começa a dizer aos discípulos como ele ia morrer, a forma que ele ia morrer, e Pedro vira para Cristo e fala: não, Senhor, não pode ser assim, não deve ser assim. E Cristo vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Nem por isso Pedro abandonou Cristo naquele momento. Ele reconheceu para onde ele iria naquele momento, porque só ele tinha as palavras de vida eterna. Então, queridos, nós precisamos renunciar tudo aquilo que se colocar diante de nós e Cristo Jesus. E a palavra renunciar, no nosso dicionário, ela significa não querer, deixar voluntariamente de possuir ou usar algo, de exercer condição, direito, ou de aceitar ideias, crença, deixar voluntariamente cargo ou função. O nosso dicionário da língua portuguesa. Nós precisamos, queridos, aprender a dizer não a qualquer coisa que for contrário à palavra de Cristo. Nós precisamos aprender a dizer não. Se aquilo que te oferecerem está contra a vontade de Cristo, diga não. Se aquilo que te disserem vai contra os princípios do Senhor, por meio da palavra dele, aprenda a dizer não. Dizer não não é vergonha.
Ah, vão me chamar de careta, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo. Não importa a opinião dos homens. O que importa é a opinião de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: antes agradar a Deus do que aos homens. A quem você tem servido? A Deus ou aos homens? Então, se você tem servido a Deus, não se importe com a opinião do mundo. Não se importe. Não se importe. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, nós vemos que 8 dos 10 mandamentos é Deus dizendo não. 8 dos 10 mandamentos é Deus dizendo não. E se nós olharmos profundamente, se nós buscarmos ali no fundo do texto, nós vamos ver que esses 2 nãos que fazem aqui a diferença, nós vamos conseguir enxergar também que é Deus dizendo não. É só você parar um pouquinho para prestar atenção na palavra. E vai dizer assim, capítulo 20, a partir do versículo 1. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Versículo 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se você olhar direitinho, ainda você pode colocar: não se esqueça do dia do sábado para o santificar. Nós não devemos, isso era a lei de Deus para o povo de Israel naquele momento. Versículo 5. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Aí você já se perguntou por que de tantos nãos para o povo de Israel? Você já se perguntou? Às vezes você passou o ano de 2020 só recebendo nãos do Senhor. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus, não. Deus, me dá isso, eu preciso disso, e Deus, não. Deus, não. Não. Você já parou para se perguntar por que tantos nãos? Sabe, queridos, os mandamentos do Senhor, os mandamentos que Deus deu ao servo dele, a Moisés, eles eram para conduzir o povo de Israel a uma vida de santidade. Por isso Deus disse não. Por isso Deus disse não. Sabe por quê? Porque Ele conhecia o coração do povo. E Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que se nós fizermos tudo conforme a nossa vontade, nós, infelizmente, pecaremos contra Ele. Por isso que Ele nos livra. O não do Senhor também é o livramento do Senhor. É o livramento de Deus. Você já parou para prestar atenção que se Ele nos desse tudo o que nós quiséssemos, nós nem aqui estaríamos. Talvez você nem diante dessa transmissão você estaria. E nós também, nós precisamos dizer não a nós mesmos. Nós precisamos dar ordem à nossa alma. Não ao nosso espírito, não. À nossa vontade, não. Primeiro eu preciso fazer a vontade do Senhor, porque sábias decisões geram recompensas eternas. Sábias decisões geram eternas recompensas. Nunca se esqueça disso. E a segunda direção que Deus nos dá, baseado no nosso texto, é a seguinte: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. E hoje, quando as pessoas falam de tomar a sua cruz, de suportar a cruz, a primeira coisa que vem à mente é algum tipo de problema, seja ela doença, seja ela vícios, um ambiente que você talvez não gosta, aí você pega e fala: eu tenho que ir lá suportar aquela cruz, eu tenho que ir lá carregar aquela cruz, e isso e aquilo. Queridos, mas quando nós vamos para o entendimento do que é a cruz, nós vemos que a cruz naquela época, ela simbolizava, ela trazia o simbolismo da morte. Naquela época e nos nossos dias também, quando nós passamos por alguma estrada ou por algum lugar e ali tem uma cruz ali, você já logo sabe que ali aconteceu um acidente onde aquela pessoa veio à morte, veio a óbito. Então a cruz, ela tem esse simbolismo da morte.
E Jesus aqui, Ele está dizendo isso para nós. Tome a sua cruz. Nós devemos morrer para nós mesmos. Nós devemos morrer para nossas vontades. Quando nós vamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer o seguinte: Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, queridos, Cristo ele está dizendo que nós precisamos carregar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, morrer para os nossos pecados, morrer para nossas vontades e viver para a justiça dele, viver para a glória dele, para a honra dele, E algumas pessoas, quando falam em tomar a cruz, presta muita atenção nisso, porque algumas pessoas, quando falam em tomar a sua cruz, acabam cometendo um erro gravíssimo, muito sério, ao enaltecer a cruz, ao enaltecer de uma tal maneira a sua cruz pessoal, que acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. Talvez você compara a cruz que você tem que carregar, assim como eu disse acima, como qualquer outra coisa. Eu tenho que carregar a minha cruz. Às vezes é o seu marido, você cansa de falar isso, e tem que carregar essa cruz. Às vezes é o seu filho, às vezes é o seu emprego, eu tenho que ir lá trabalhar, carregar aquela cruz. E às vezes você faz uma comparação dessa cruz com a cruz de Cristo, com o significado da cruz de Cristo. Nós precisamos tomar um sério cuidado com isso, porque nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Cristo carregou, porque isso resulta no falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais um entre outros. E não foi. O sacrifício de Cristo na cruz foi o suficiente, foi o necessário para mim e para você. Nada e ninguém poderia pagar o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Então, nenhum dos seus problemas, nenhuma das coisas que você passa, nenhuma das dificuldades que você enfrenta, pode ser comparado com a cruz de Cristo. Grava muito bem isso. Existe uma canção que nós gostamos muito aqui, nós do Ministério de Louvor, nós gostamos muito de entoar essa canção. E eu vou ler um pedaço dela aqui, e talvez você vai até cantar mentalmente. Eu não estou falando que é errado cantar essa canção. Mas Deus, Ele me deu um entendimento. Quando eu entendi isso, eu fiquei com muito temor de cantar essa canção. E a canção diz o seguinte: eu te dou os meus ombros para carregar a sua glória, por onde eu passar, manifestar a sua glória. Essa é uma canção linda, querido, uma canção muito poderosa, mas o entendimento que Deus me deu foi o seguinte: nós nos esquecemos que a cruz também precisa ser carregada da mesma forma, nos ombros. O mesmo esforço e sacrifício que temos em querer carregar a glória de Cristo precisa ser mais intenso e desejoso para carregar a cruz. Não adianta querer suportar o peso da glória de Cristo nos ombros, se não aguentar o peso da sua própria cruz. Não adianta. Nós vemos que antes de Cristo ser glorificado, Ele passou pelo sofrimento da cruz. Nós vemos que antes da dupla honra, veio a humilhação, e Cristo foi humilhado em todo o trajeto, em todo o percurso naquela via dolorosa. E antes de nós querermos carregar a glória de Cristo nos ombros, nós precisamos aguentar o peso da nossa própria cruz. Será que nós podemos olhar para nós hoje e dizer: eu aguento o peso da minha própria cruz? Será que os seus comportamentos, será que as suas atitudes, será que tudo aquilo que você tem feito
Será que você tem demonstrado que você consegue suportar o peso da sua própria cruz? Porque só quando nós conseguimos suportar o peso da nossa cruz, aí sim, nós dizemos ao Senhor: Senhor, nós estamos preparados para carregar o peso, para sentir o peso da Tua glória nos ombros. Então, queridos, que nesse ano de 2021, que nesse mês da decisão, decida fazer a vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Lembre-se, sábias decisões geram eternas recompensas. Talvez muitos vão entender vão entender o tema dessa mensagem, porque talvez em algum momento você tomou uma sábia decisão e você tem vivido até hoje, você tem vivido boas coisas, você tem colhido bons frutos. Mas muitos também, por conta de erradíssimas decisões, tem amargado um alto preço, tem pagado um alto preço. Então você precisa decidir, decida fazer a vontade de Deus. E a terceira e última direção que Deus nos dá é: siga-me. Siga-me. Quando Jesus nos chama para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, Ele nos convida para o mais alto nível de intimidade. Você entende isso, queridos? Você entende que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, você está sendo convocado para estar num mais alto nível de intimidade com o Senhor. Um mais alto nível na intimidade com o Senhor. Mas isso para muitos, infelizmente, não é uma tarefa fácil. Para nós também não é uma tarefa fácil. Para seguir a Cristo, é necessário nós colocarmos em prática os 2 primeiros pontos. Aí você vai falar: poxa, infelizmente eu não consigo negar as minhas vontades. Poxa, infelizmente eu não tenho tomado a minha cruz como deveria. Queridos, essa é uma noite de decisão. Essa é uma noite que Deus nos dá para nós tomarmos uma decisão. Deus, Ele tem feito a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a mim, cabe a você decidir entre a bênção e a maldição. Você lembra? A palavra do Senhor vai dizer que a bênção e a maldição, elas estão postas diante de nós. Cabe a nós decidirmos. Então cabe a mim e a você. Desapegue das coisas que são desse mundo. Se desapegue dos bens materiais, se desapegue, querido. Quando eu falo isso, eu falo olhando para o exemplo do jovem rico. E eu gostaria de ler esse texto com você, para que isso fique fixado na sua mente. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, vai dizer o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, presta atenção, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 20, e declarou, o jovem declarou: mestre, a tudo isso, presta atenção, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou, aleluias. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe
uma coisa. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se de tristeza, porque tinha muitas riquezas. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que é uma questão de tudo isso contra isso. É isso mesmo. Tudo isso contra isso. Quando nós olhamos no versículo 20, o jovem rico ele vai dizer: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, a todos os mandamentos, a tudo aquilo que Deus tinha mandado, tinha decretado para o povo de Israel. Ele disse: mestre, a tudo isso. E quando nós vamos ao versículo 21, que é o mais lindo para mim, Jesus olhou para ele e amou. Queridos, Jesus olha para mim e para você nessa noite com um olhar de amor, de quem nos ama. E ele vai dizer o seguinte: falta só isso. Jesus diz para o jovem rico: falta só isso. Você já fez tudo isso, mas falta só isso. Está vendo como é uma questão de tudo isso contra isso? Agora você precisa avaliar o que é mais importante na sua vida. Se é o seu tudo isso, ou se é o só isso de Cristo. Porque o só isso de Cristo foi: vá, venda tudo que você possuiu e dê o dinheiro aos pobres, e você terá uma recompensa eterna, você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Queridos, seguir a Cristo é deixar tudo isso que te prende. Seguir a Cristo é deixar tudo isso que te afasta do Senhor e fazer só isso que Jesus te pede, que é: abre mão de tudo isso que você tem, que para mim não significa nada, e me segue, porque eu tenho tudo isso preparado para você, um tesouro no céu, uma recompensa eterna. Aleluia, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Jesus é maravilhoso demais, queridos. Mas tudo isso que Jesus manifestou aqui foi por amor. Tudo isso foi por amor. Tudo que Ele tem falado aqui é porque Ele te ama, querido. Ele te ama. Quando nós começamos a seguir a Cristo, é impossível continuar fazendo as coisas do nosso jeito. É impossível nós continuarmos fazendo as coisas da nossa própria vontade, ao nosso bel prazer. É impossível, querido. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que todas as pessoas, não teve um que tiveram um encontro com Jesus, mesmo que de forma ocasional, mesmo que de forma assim no susto. Todas as pessoas, elas tiveram as suas vidas transformadas. Mas elas decidiram viver uma vida nova, elas decidiram viver uma vida de transformação. E é chegado esse tempo na vida de muitos nessa noite. Chega de você ficar vivendo pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da sua vontade. Cristo, Ele olha para você com amor, com misericórdia, com um olhar de graça e misericórdia. E Ele diz: segue-me. A decisão está na sua mão. E quando nós começamos a seguir o nosso Mestre, aos poucos nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Começamos a falar como Ele, a pensar como Ele. Começamos a se vestir como Ele, a se comportar como Ele.
ao ponto de não querermos mais sair da presença dele. Quanto tempo, talvez que você já não sente mais isso? Quanto tempo de não querer mais sair da vontade, da presença do Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo? Às vezes você viveu toda a sua vida fazendo a vontade do Senhor, sentindo a presença dEle. Só que no determinado ponto da caminhada, você parou, você descansou, você não quis mais, e você já não sente mais a presença dEle, você já não tem mais desejo de estar próximo a Ele, você já não pensa mais como Ele, você já não fala mais como Ele, você já não gosta mais das mesmas coisas que Ele. Há quanto tempo, querido, que você não sente isso? Aquela vontade de estar tão próximo de Cristo, que não quer perder nenhum momento, que não quer sair de perto dEle para nada. Deus está dizendo para muitos aqui nessa noite, para alguns aqui nessa noite: volte, retome, faça o contorno, analise, veja aonde você parou e retome a sua vida de intimidade, a sua vida de comunhão, a sua vida de busca, de consagração ao nosso Cristo, em nome de Jesus. E aí eu te pergunto, se você respondeu que tem seguido a Cristo, né? Eu te pergunto, se você tem seguido a Cristo, de verdade, se você tem seguido a Cristo, se você olha para a sua vida e fala: eu tenho seguido a Cristo. E eu te faço essa pergunta: se você tem seguido a Cristo, no que você tem parecido com Ele? No que você tem se parecido com Ele? Será que os seus comportamentos revelam Cristo? Será que no meio dos seus amigos, você tem se parecido com Cristo? Você tem feito a diferença? Será que no meio dos seus colegas de trabalho, você tem se comportado como tal, como discípulo de Jesus? Como pequeno Cristo? Será? Será que na sua família, eles conseguem olhar para você e enxergar a luz de Cristo resplandecendo no seu rosto? Seguir a Cristo Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele, obedecendo à vontade dele. Nós, aqui da Igreja Batista, Ministério Livres em Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, através da vida do nosso profeta, através da vida do nosso pastor, somos instruídos por Deus. Todas as palavras que são ministradas aqui nesse altar, através do ministro dele, são palavras que nós podemos confiar com os nossos olhos fechados. São palavras que nos direcionam, são palavras que transformam a nossa vida. Quantos e quantos, eu sou um, e se eu pedir para colocar aí no chat, quantos chegaram aqui com a sua vida totalmente arruinada, mortos espiritualmente, e pela palavra que tem sido ministrada aqui, diante desse altar, tiveram suas vidas transformadas? Todos vão colocar: eu tive a minha vida transformada. Porque Deus, Ele nos guia. Deus, Ele é o Deus da livres em Cristo. E nós temos visto isso a cada culto, a cada ano que se passa. Ele tem olhado por nós, Ele tem olhado para nós com o seu olhar de amor, com o seu olhar de graça, com o seu olhar de misericórdia. Nós temos visto isso, queridos. E no nosso texto base, já estou aqui encaminhando para o fim. No nosso texto, no texto que nós lemos, Jesus aqui, Ele fala para dois grupos de pessoas. Jesus aqui, Ele fala para as multidões, Ele fala para os discípulos. E aí eu te pergunto, como você tem seguido a Cristo Jesus? Como multidão ou como discípulo? Como você tem seguido a Cristo Jesus?
Será que os seus pensamentos são pensamentos de multidão que estão ali somente porque Deus pode oferecer, somente porque Cristo pode oferecer? Ou será que o seu pensamento tem sido pensamento de discípulo que está ali porque quem Cristo é e porque quem eles são em Cristo? Você já fez essa autoavaliação? Você já fez esse pente fino na sua vida? Sabe, queridos, quando nós entramos em um novo ano, é propício, toda coisa nova, ela é propício a nos levar a momentos de reflexão, a momentos de retrospectiva. Nós, no nosso culto, nós tivemos o nosso momento de retrospectiva. E aquilo foi o quê? Todas as nossas atividades que nós fizemos ao longo dos anos, tudo aquilo que aconteceu ao longo desse ano que se passou. E nessa noite você precisa se avaliar, você precisa fazer um pente fino de como foi o seu ano de 2020, para que você não carregue as coisas de ruim que você fez, para que você não carregue as decisões erradas que você tomou no ano de 2020, para esse ano de 2021. Por isso a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz, aquilo que nos dá esperança. Se aquilo que nos deu esperança no ano de 2020 mudou a sua vida, transformou a sua vida, você deve trazer à memória nesse ano de 2021. Mas aquilo que te desviou do caminho do Senhor, aquilo que te fez se afastar de Cristo, aquilo que te fez tropeçar no pecado, você precisa abandonar, para que você não cometa os mesmos erros nesse ano de 2021. E para concluir, o negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo, é a mais sábia decisão que podemos tomar. É a mais sábia decisão que eu e você, nós podemos tomar. Queridos, Cristo, o nosso Mestre, Cristo Jesus, ao tomar a decisão de se despir da sua glória, de habitar em nosso meio, morrer pelo meu e pelos seus pecados, gerou para nós uma eterna recompensa. Uma eterna recompensa. Recompensa essa tal que nós não encontraríamos em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, pois nós éramos considerados como inimigos de Deus, nós estávamos destituídos da glória do Senhor, nós estávamos destituídos, o cálice da ira do Senhor estava sobre nós, estava sobre mim, estava sobre você, mas Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, se fez maldição por nós, nos dando vida e vida em abundância, e por essa graça nós fomos salvos. Essa é a nossa eterna recompensa. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! 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 Queridos, e essa noite, nessa noite, nesse primeiro culto do mês de janeiro, nesse primeiro culto do ano de 2021, é dia de decisão. Hoje é noite de decisão. E assim como o texto, Jesus, nesse texto que lemos, ele estava falando para dois grupos de pessoas. Nesse momento, Cristo Jesus está falando para dois grupos de pessoas. Aqueles que decidiram em se afastar da presença dele. O primeiro grupo é aqueles que decidiram se afastar da presença dele, que decidiram caminhar por suas próprias pernas. E o segundo grupo, ele está dizendo nessa noite, para você que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida,
Hoje é a noite da sua história ser mudada. Hoje é a noite da sua vida tomar um novo rumo. E você só precisa tomar uma decisão. Siga-me. Siga-me. Para você que decidiu viver uma vida afastada de Cristo, Ele diz para você nessa noite: ei filho, filha, volte. Filha, filho, retorne. Retorne. O cordeiro já está, o novilho já está preparado, já está sendo preparada. O anel já está pronto para ser posto no seu dedo. A capa já está pronta. A festa já está sendo montada. Só falta você. Só falta isso. Volte. E se você que estava afastado dos caminhos do Senhor, decide retomar para os caminhos do Pai, decide trilhar um novo caminho nesse ano de 2021, basta você apenas colocar aí no chat: eu decido voltar para a casa do Pai. E para você que ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo Jesus, Ele diz para você que a sábia decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus vai gerar para você uma eterna recompensa. E para que você tenha acesso, para que tudo aquilo que foi ministrado aqui tenha um verdadeiro efeito na sua vida, você precisa apenas tomar uma única e exclusiva decisão. É colocar aí no chat: eu decido entregar a minha vida a Cristo Jesus. Eu decido entregar a minha vida a Cristo Jesus. Queridos, com certeza, a sua vida nunca mais será a mesma, porque essa é a melhor decisão que nós podemos tomar, porque essa é a mais sábia decisão que nós podemos tomar. Lembre-se do que eu falei aqui, lembre-se do que o Senhor nos orientou aqui. Às vezes, muitas pessoas têm amargado coisas terríveis porque tomaram decisões erradas. Muitas pessoas têm vivido uma vida destruída, uma vida de caos, uma vida de sofrimento, porque tomaram decisões erradas. Mas nessa noite, Deus Ele te dá a oportunidade de tomar a decisão mais certa da sua vida. Basta você crer, basta você colocar aí no chat: eu decido retomar para a casa do Senhor, se você afastou do caminho dele. E basta você colocar aí no chat: eu decido entregar a minha vida ao Senhor. E creia na palavra do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, eu quero orar por cada um de vocês, eu quero orar por essa palavra que foi ministrada. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque no primeiro dia, Senhor, no primeiro culto desse ano, o Senhor, Pai, nos trouxe revelações poderosas da parte do Senhor, a qual tem o poder de nos aproximar do Senhor, a qual tem o poder de nos achegarmos mais diante do Senhor, próximos ao Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, Deus, por todas as atitudes erradas que nós tomamos nesse ano de 2020, Pai. E se nesse ano de 2021, esse ano que se iniciou há alguns dias atrás, há poucos dias atrás, se nós já tomamos alguma decisão, se nós tivemos alguma decisão errada, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, em nome de Jesus, e que as nossas decisões estejam de acordo com a sua vontade, que as nossas decisões estejam de acordo, Deus, com o teu querer. Pai, nós oramos pela vida daqueles que retomaram os caminhos, Pai, que voltaram para os caminhos do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a casa, a vida, abençoa a família dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa olhar assim como o Senhor olhou, que o Senhor possa olhar com o teu olhar de amor para cada um daqueles, Pai, que estão retornando para a sua casa, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós também oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, louvamos o Teu santo nome pela vida daqueles, Pai, que se entregaram ao Senhor. Pai Santo, eles fizeram a melhor decisão, a mais sábia decisão da vida deles foi feita hoje. Por isso nós te pedimos, Senhor, que uma bênção especial seja derramada sobre a vida dos teus filhos. Muda, Senhor, muda o curso da história dos teus filhos. Muda, Deus, a vida dos teus filhos. Transforma, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos por cada um dos teus filhos e filhas que estiveram até agora, Pai, diante do Senhor, Pai, cultuando ao Senhor, prestando cultos ao único Deus digno de louvor, ao único Deus digno de adoração. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa continuar dando direções poderosas, Pai. Que direcionamentos poderosos possam sair desse altar, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos ao Senhor pela vida do nosso pastor. Nós agradecemos ao Senhor por o Senhor ter colocado esse homem de Deus, esse homem guiado e conduzido pelo Senhor, pelo Teu Espírito, Deus, para tratar, para cuidar das nossas vidas. Pai Santo, por favor, manifesta, Deus, o Teu milagre, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, a Tua vontade na vida do nosso pastor e na vida da família pastoral. Pai, toma a vida de cada um dos membros dessa igreja, sejam aqueles que fazem parte desde o início, e aqueles que tomaram a decisão hoje, aqueles que ingressaram nesse ministério hoje. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos livrar do mal, e que o Senhor possa continuar sendo, Pai, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso condutor, e que as nossas vontades, os nossos desejos estejam sempre alinhados à Sua vontade. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, graças a Deus.